Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Metacursos. Eu sou o professor PH e hoje vamos falar das principais dicas para o exame da OAB em Direitos Humanos. E na prova da OAB você terá duas questões apenas que abordam a matéria de Direitos Humanos. Pode parecer pouco, mas cada questão certa importa e muito para fazer toda a diferença lá na sua aprovação. Então vamos ao trabalho. A FGV costuma, na prova, fazer um caso concreto para as questões, como um caso onde contenha uma violação dos direitos humanos. Por isso é muito importante ler com muita atenção o enunciado da questão, para assim você poder identificar se tem algum sujeito específico que venha a ter alguma legislação especial e qual a violação de direitos humanos sofridas, para aí sim poder buscar as respostas. Primeiro nas legislações nacionais, nas legislações pátrias e posteriormente nos tratados internacionais de direitos humanos. E aí dessa forma, uma vez que você identificou a existência de um sujeito específico ou de uma violação também específica, a partir desse ponto você vai tentar identificar se existe alguma coisa sobre a matéria na Constituição Federal, em lei especial, sobre o tema que você identificou. E se você não identificou nada que tenha relação com a legislação brasileira, ou que no problema ainda traga que existe uma demora para a solução do caso pelas nossas leis, então nesse caso aí nós vamos tentar identificar lá nos tratados internacionais de direitos humanos a solução para esse problema identificado. Então nessa aula aqui nós vamos falar sobre os temas de direitos humanos específicos na legislação brasileira, na legislação pátria, como, por exemplo, o Estatuto da Criança e do Adolescente, dos crimes de tortura, a Constituição Federal, nós vamos ver os artigos de direitos fundamentais e sociais e também os pactos generalistas da ONU e do sistema interamericano. Então, para dar início na aula, vamos tratar da evolução histórica dos direitos humanos. E aí, primeiro, nós precisamos saber o que são os direitos humanos, né? Os direitos humanos eles podem ser classificados como um conjunto de normas jurídicas que regem as relações entre os indivíduos e as instituições entre si, estabelecendo assim como as normas de direitos e deveres correspondentes dentro dessa relação. Então, o que difere os direitos humanos dos demais ramos do direito? É que para ser titular desse direito basta ser uma pessoa. Isso quer dizer que toda e qualquer pessoa, não sendo exigida nenhuma condição ou característica mínima específica para poder fazer jus à titularidade desse direito. Vamos lembrar um pouquinho dos primeiros documentos, né? Esses direitos que hoje nós chamamos de direitos humanos nem sempre tiveram a previsão legal, com a possibilidade de buscar uma tutela jurisdicional do Estado. Tais direitos eles foram frutos de uma construção histórica, onde ao longo dos tempos passaram a ter previsão legal, sempre contextualizado por um acontecimento político ou uma luta social de classe empreendida na sua demanda. E tem um documento histórico, né, que é apontado como um dos primeiros nesse sentido, que é a Magna Carta inglesa, que significa a Grande Carta, e ela é datada de 1215, e ela dá origem à Constituição Consuetudinária do Reino Unido, que é o primeiro exemplo histórico de documento que ele vem para limitar o poder do governante em face dos direitos subjetivos dos seus governados. E nessa Carta Magna, ou Magna Carta, foram reconhecidos os direitos próprios de determinadas camadas da sociedade, né? Foram reconhecidos o direito do clero e da nobreza, independente do consentimento do monarca. E eles foram reconhecidos, por exemplo, a liberdade de ir e vir, da propriedade privada, a ter uma pena proporcional ao delito praticado. Contudo, mesmo reconhecida a relevância inédita, né, limitação do poder monárquico, ainda assim, não se pode ser considerada essa Magna Carta uma declaração de direitos humanos pela nossa ótica contemporânea, porque ela não traz uma universalidade das garantias previstas, né? Ela ainda era bem restrita aos súditos britânicos apenas.
E aí então vamos rever um pouquinho as gerações de direitos. Você já deve ter ouvido muito falar das gerações de direito, né? E para melhor contextualização, que falamos agora há pouco sobre a construção histórica, né, dos direitos humanos, eles foram sistematizados em grupos organizados, obedecendo a ordem cronológica dos acontecimentos durante a história, né? Durante acontecimentos históricos, políticos, e foram aos poucos sendo inseridos nos ordenamentos jurídicos. Esses grupos são denominados de gerações, ou você vai também ouvir muito a palavra dimensões de direito. E aqui, por falar nisso, eu deixo a primeira dica que eu faço para vocês, que na prova da ordem vocês podem encontrar um desses dois termos, ou apenas só um dele, né? A FGV pode cobrar. Mas deem preferência por usar o termo dimensão de direitos, pois o termo geração, ele remete ao entendimento que é algo ultrapassado, algo que já foi atualizado para outra geração. E não é essa a concepção. As dimensões de direito ainda são atuais, elas são ainda plenamente eficazes. Vamos falar então um pouquinho de direitos de primeira dimensão, né? Então, para continuar, a primeira dimensão de direitos é a dos direitos civis e políticos. Os direitos civis são aqueles que o cidadão, são aqueles inerentes ao cidadão. E os direitos políticos são os direitos desses mesmos cidadãos, detentores dos direitos civis, que podem participar da intervenção do poder político sobre suas vidas, quer dizer, votar e ser votado, né? Vamos falar um pouquinho já já. E esse novo formato de organização social e política, que passou a basear-se no reconhecimento da igualdade de todos os indivíduos, e passou a possibilitar que o cidadão defina quem o representará no governo, né? E lembrando aqui então, para sua prova, para você identificar os direitos de primeira dimensão, você vai primeiro verificar sobre os direitos civis, aquele direito de ir e vir, de não ser morto, de não ser torturado, direito à liberdade religiosa, liberdade de expressão, liberdade de pensamentos, né? E também os direitos políticos, você vai verificar sobre os direitos de escolher o governante, que é o direito de votar, e também o de participar da vida política, que é o direito de também ser votado, né? Então, dessa forma, os direitos humanos de primeira dimensão integram um contexto político amplo, que é a formação do liberalismo, que é uma corrente político-ideológica que ela se consolidou nos séculos XVII e no século XVIII, e ela defendia a mínima intervenção do Estado. Então, nos direitos de primeira dimensão ou geração, por via de regra, nós temos a abstenção do Estado, ou seja, o Estado não pode me prender arbitrariamente para que eu possa ter o direito de exercer o meu livre direito de ir e vir. O Estado não pode obrigar ninguém a seguir uma religião oficial para que eu possa escolher a religião que eu quiser, ou mesmo não escolher nenhuma, não ter nenhuma religião, né? Também tem a possibilidade. O Estado não pode impor um governante e nem pode me impedir que eu escolha quem eu quero que seja o meu governante. E também ele não pode impedir que eu me candidate a ser governante para poder ser votado também pelos outros. E essa é a noção clássica de direitos civis e políticos, né? A noção contemporânea desses direitos de primeira geração. Vemos, por exemplo, aqui no Pacto de Direitos Civis e Políticos da ONU, que diz que o Estado, além de não intervir nesses direitos, ele deve promover ações para garantir que esses direitos sejam plenamente exercidos. Exemplo, se eu tenho o direito de ir e vir, o Estado deve prover, através de um sistema legal, né, que me assegure esse direito de exercer a liberdade de ir e vir com segurança. Do mesmo modo, se eu tenho o direito de votar e ser votado, o Estado deve promover as eleições periódicas, o sufrágio periódico, fornecendo toda a estrutura para que a vontade popular possa ter efeitos, né? Escolhendo assim, periodicamente, o seu representante. Temos também, então, os direitos de segunda dimensão, né? E aí vamos relembrar agora os direitos humanos de segunda dimensão, que são os direitos econômicos, são os direitos sociais e culturais. São os direitos garantidos sempre através das prestações estatais, né? Ele teve seu surgimento lá no século XIX,
depois com a Revolução Industrial, né? Que como consequência ele gerou uma grande mudança de pessoas das zonas rurais para as cidades, né? O êxodo rural. E acarretando em um crescimento urbano totalmente desordenado das principais cidades, tanto da Europa quanto dos Estados Unidos. E aí resultou numa grande desigualdade social de renda, né? E em condições de trabalho também nas fábricas, né? Nas grandes fábricas. Isso gerou vários questionamentos na época. E devido a esses questionamentos, surgiram diversos movimentos sociais, como, por exemplo, o sindicalismo, né, que demandava sobre os direitos trabalhistas. Surgiu também a primeira onda feminista, né, que demandava sobre o direito de voto para as mulheres, que naquela época não tinha, era só para os homens, né, e também a igualdade nos direitos de trabalho, né. E assim surgem então as primeiras leis trabalhistas na Inglaterra e também lá nos Estados Unidos, que aí inaugura a previsão legal dos direitos sociais. E os direitos econômicos, sociais e culturais, eles são associados ao direito de igualdade, tomando por base o princípio da isonomia, né, que vocês já conhecem. Então ele traz pela primeira vez a ideia de tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na medida de suas desigualdades. E vamos relembrar, o que isso quer dizer mesmo? Então, relembrando, quer dizer que existe uma garantia de igualdade que é por lei, só que ela por si só não é suficiente para garantir que todos tenham o acesso igual a bens e a esses direitos. Então é necessário que o Estado intervenha para reduzir essas desigualdades, pois a mera previsão de igualdade formal, né, ela é insuficiente. E para finalizar esses direitos de segunda dimensão, eu vou falar um pouquinho dos movimentos sociais ocorridos no México com a Constituição Mexicana e na Rússia com a Constituição do Povo Trabalhador e Explorado da Rússia, né? Ambos em 1917, e na Alemanha em 1919 com a Constituição de Weimar. Todas elas contendo previsão legal, não apenas de abstenção do Estado, né, ligadas àqueles direitos de primeira dimensão, mas também com garantias positivas de prestação estatal, para que sempre que necessário eles assegurem o tratamento desigual para os desiguais que acabamos de falar. Sempre no sentido de diminuir essas desigualdades, lógico. E aí temos os direitos de terceira dimensão, então. E assim, em meados do século XX, surge a demanda pelo reconhecimento dos direitos que passariam a ser chamados do direito de terceira dimensão ou geração. Assim como os direitos da primeira dimensão são identificados como os direitos de liberdade, os de segunda dimensão são os direitos de igualdade e os de terceira dimensão vêm sendo denominados como os direitos de solidariedade. Há entendimento que indicam que o direito à paz, ao desenvolvimento social, ao meio ambiente sadio, ao patrimônio comum da humanidade, à autodeterminação dos povos e à comunicação. Muito embora ainda não tenha uma doutrina totalmente consolidada, né? Mas eles já existem e aos poucos estão sendo incorporados aos tratados internacionais e às legislações pátrias também, né? Como, por exemplo, um tratado da Unesco em relação ao meio ambiente, que hoje se discute em todo o mundo esse assunto, né? Ou então da Declaração dos Povos Indígenas da ONU, né? Eles são exemplos aí de direitos de terceira dimensão, que eles estão sendo incorporados aos poucos, como eu disse, nos tratados internacionais. Então, só para deixar claro, essa divisão de dimensões, ela é feita para facilitar o estudo, tá? Ela facilita todo o entendimento do processo histórico de construção dos direitos humanos no tempo, né? Não existe nenhuma distinção entre elas ou hierarquia, tá? É apenas para o estudo mesmo. Então, vamos falar agora um pouquinho sobre o Sistema de Proteção Internacional dos Direitos Humanos. Então, não obstante aqui todo esse percurso histórico que acabamos de comentar, né, lá no século XX também foi marcado pelo início da Primeira Guerra Mundial, né, que ela perdurou aí de 1914 até 1918.
E ela teve uma tamanha violência, até então era inédita, né, tanta violência. E ela gerou esforços de cooperação internacional para poder fazer a manutenção da paz, né? Que mesmo assim, com todos esses esforços, não foi suficiente para evitar que em 1938 eclodisse a Segunda Guerra Mundial, que veio após violações praticadas pela Alemanha nazista, né? Que em razão de uma ideologia de raça pura, ela legalizou a perseguição e extermínio de pessoas que não eram da raça ariana, né? Também do lançamento da bomba atômica pelos Estados Unidos no Japão, né? Nagasaki, Hiroshima, que rompeu também todos os antecedentes de direitos humanos fundamentais já então construídos, né? E aí, diante de todos esses acontecimentos, foi criado um ambiente político propício para a elaboração de sistemas internacionais de proteção aos direitos humanos, que possibilitou a articulação de órgãos, de instituições nacionais e internacionais, dando uma possibilidade de criação de demandas jurídicas para tratar da violação de direitos humanos. E assim, em 1948, surgiu a ONU, a Organização das Nações Unidas, no âmbito global, né? Sendo criado após sistemas internacionais regionais, como o sistema europeu, o interamericano e o sistema africano. Vamos falar já já. E os tratados internacionais, também chamados de pacto ou convenção, eles constituem a principal fonte de obrigações do direito internacional. E ele tem, em suas regras gerais, definidas pela Convenção de Viena sobre os direitos dos tratados de 1969, que consiste em acordos juridicamente vinculantes, ou seja, eles são obrigatórios, né, e são celebrados entre os Estados partes, aos quais os termos do tratado se aplicam. E o que significa aderir a um pacto internacional de direitos humanos, né? Vamos falar um pouquinho então. Primeiro, o comprometimento do Estado parte na adequação interna de todo o pacto, né? No âmbito dos seus poderes executivos, do legislativo e do poder judiciário. E aí ele tem que fortalecer o seu sistema doméstico de toda a proteção dos direitos humanos. Em segundo lugar, a submissão aos mecanismos de controle que são previstos no pacto, né? Para fiscalização da sua implementação. Em terceiro lugar, a submissão à jurisdição internacional, no caso de não cumprimento ao pacto, né? E há também a fiscalização para o cumprimento dos tratados, onde cada tratado tem mecanismos próprios de monitoramento, como, por exemplo, os comitês especializados, né, para poder apreciar relatórios estatais, petições individuais, investigações no local e comunicações interestatais. A participação da sociedade também é um meio de fiscalização, né? A participação da sociedade civil. E para acessar um sistema internacional de proteção aos direitos humanos, em regra, é exigido primeiro o esgotamento dos meios internos ou da demonstração de inércia do Estado, né? Então a gente fala um pouquinho das características dos direitos humanos, que a partir da criação da ONU em 1945, os direitos humanos passam a ser compreendidos como direitos universais, indivisíveis, interindependentes e proibindo-se juridicamente o seu retrocesso. E vamos falar um pouquinho, então, separadamente de cada característica. Da universalidade, né? Os direitos, eles têm alcance universal. Todos os indivíduos são titulares desses direitos, independentes de nacionalidade, etnia ou de religião. Quanto à indivisibilidade, né? Todos os direitos são considerados fundamentais. Tanto os direitos civis e políticos, quanto os econômicos, sociais, culturais ou de solidariedade, né? Primeira, segunda e terceira geração. Por isso o Estado ele não pode se isentar em garantir qualquer um desses direitos, pois, como disse, eles são indivisíveis. E da interdependência deles, né? Que além de indivisíveis, eles são os direitos fundamentais, eles são interdependentes entre si. Eles podem ser exercidos separadamente, contudo, não tem como eu exercer um direito social sem uma liberdade política e vice-versa, né? Então, só dá para exercer plenamente um direito se o outro também puder ser plenamente exercido, né?
E por último, da proibição do retrocesso, que ela consiste na impossibilidade da restrição ou suspensão de direitos humanos fundamentais, né? Não tem como voltar atrás. Juridicamente, já é conhecido no ordenamento jurídico de um país o princípio que também é conhecido como efeito cliquet ou efeito catraca. Catraca é aquela que vai, mas na volta ela trava, né? Então, só dá para ir daqui adiante, né? Vamos falar um pouquinho então de Sistema Global de Proteção aos Direitos Humanos, que é a ONU, né? Que em 1945 ela foi fundada com a Carta das Nações Unidas ou a Carta de São Francisco, que foi a cidade americana onde ela foi assinada, que criou então a Organização das Nações Unidas com o objetivo de manutenção da paz e da segurança de todo o planeta. E a cooperação internacional, né, com a promoção de todos os direitos humanos. Dentre os principais órgãos da ONU, nós temos a Assembleia Geral, tem o Conselho de Segurança, que é muito famoso da ONU, né? A Corte Internacional de Justiça da ONU também, o Conselho Econômico e Social e o Conselho de Tutela e Secretariado. Todos eles correspondem a todo o aparato institucional da ONU. E em 1948 foi adotada a Declaração Universal dos Direitos Humanos, seguido em 1966 pela adoção do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e do Pacto dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, chamados dos Pactos Generalistas, né? Onde pela primeira vez são previstos mecanismos de monitoramento e de cumprimento, para o cumprimento e de cumprimento desses pactos. E com a adoção dos Pactos Generalistas, formaram-se a Carta Internacional de Direitos Humanos, que ela é composta de 3 documentos, que sejam a Declaração Universal de Direitos Humanos, que é de 1948, o Pacto de Direitos Civis e Políticos, que é de 1966, e o Pacto dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, que também é de 1966. E todo esse conjunto normativo ele é chamado de Sistema Geral de Proteção. E aqui então atenção para não confundir a Carta da ONU com a de Declaração Universal dos Direitos Humanos e com a Carta Internacional de Direitos Humanos. Vamos falar um pouquinho delas para vocês não confundirem então. A Carta da ONU é aquela que foi assinada em São Francisco, que cria a ONU, a Organização das Nações Unidas e seus órgãos. A Declaração de Direitos Humanos é a que aprovou através dos estados que se uniram para a criação da ONU, né? Os princípios básicos de direitos e liberdade humana. E a Carta Internacional de Direitos Humanos é o nome dado àquele conjunto de documentos que são formados pela Declaração Universal de Direitos Humanos e pelos pactos civis e políticos e como os de direitos econômicos, sociais e culturais, né? Então vocês veem que todos têm relação, mas separadamente cada um forma um grupo, uma carta diferente. Então falamos do sistema global, vamos falar um pouquinho do sistema regional de proteção aos direitos humanos, né? Então, com a criação da ONU, que acabamos de falar, que foi após a Segunda Guerra Mundial, foram também conjuntamente criados, né, ao longo desses períodos, os sistemas regionais de direitos, que são os sistemas interamericano, o europeu e o africano, né? E importante deixar claro que os sistemas regionais eles se relacionam de forma complementar ao sistema global da ONU, tá? Não existe hierarquia alguma entre eles. O sistema interamericano ele foi fundado em 1948 e ele foi construído com a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, ou mais conhecido como Pacto de São José da Costa Rica, né? E ele entrou em vigor em 1978, quando atingiu o número mínimo de ratificações. E os principais órgãos são a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, né, que é responsável por fazer o estudo e produzir relatórios de recomendação de medidas aos Estados-membros, e a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que ela é responsável pela parte dos litígios e a parte consultiva, né? Logo em seguida, nós tivemos o Sistema Europeu, fundado com a aprovação da Convenção Europeia de Direitos Humanos, né? Que é válida para todas as pessoas que estejam sob jurisdição dos Estados-membros. E ela constitui a base legal do sistema,
de monitoramento, que é representado pela Corte Europeia de Direitos Humanos, que aí ela vai apreciar as denúncias feitas nos e dos Estados-membros. E o último a ser criado, o Sistema Africano, que ele tem a sua fundação no ano de 1981. Ele é o mais recente dos sistemas, né, que sofreu dificuldades na sua implementação por causa de sequelas de colonização dos países africanos, né, de recente descolonização e também do fato de pouco apoio institucional da região. Seu principal documento é a Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos, inaugurando um novo paradigma ideológico ao empregar pela primeira vez o termo dos povos, que indica um posicionamento voltado para toda a coletividade, diferente aos usados anteriormente, né, que era o direito do homem, o direito do cidadão, né, e não dos povos, que é mais abrangente. Ele constitui como órgão de monitoramento a Comissão Africana de Direitos Humanos, que ela é responsável por toda a interpretação da Carta Africana, e tem também a Corte Africana de Competência Litigiosa, né, e a Consultiva em relação aos direitos humanos. E aí somente sendo aplicada aos estados que também aderiram ao protocolo da Carta Africana, aos estados-membros. Bom, falados do sistema global, do sistema regional, restou então a gente falar agora, por último, do sistema doméstico, né, de direitos humanos brasileiro, que seria sobre a Constituição Federal de 1988, mais conhecida também como a Constituição Cidadã, pois, dentre as 7 constituições que já tivemos, essa atual é a que trata dos direitos humanos de forma mais abrangente, com um maior grau de garantias nos instrumentos jurídicos, nos casos de violação dos direitos humanos, né? Vamos repassar então um pouquinho as constituições rapidamente, tá? Que aí tivemos a Constituição do Brasil Império, de 1824, que previa no seu título 8º disposições a respeito das garantias de direitos civis, tais como segurança individual, a propriedade, porém ela foi outorgada em um regime monárquico e ela restringia as eleições a determinados cargos que eram feitos de forma indireta por voto exclusivamente masculino e censitário. E ainda com a adoção do regime escravocrata, né? E aí de direitos humanos também não tinha nada. Na sequência, nós tivemos a Constituição de 1981, que foi a primeira Constituição republicana e também a primeira a estabelecer a igualdade perante a lei. Contudo, o direito de voto ainda era exclusivamente masculino, né? Excluindo também os analfabetos, os mendigos, os militares e os líderes religiosos, com pequenos avanços em relação à Constituição anterior, como liberdade religiosa, pela adoção de um Estado laico, e de uma garantia de habeas corpus, né, que surgiu o habeas corpus, e da extinção da pena de morte. Deixa de existir pena de morte no Brasil. Dando sequência, em 1934 é promulgada a Constituição da Era Getúlio Vargas, né, a Constituição getulista. Ela amplia os direitos políticos, com possibilidade do voto feminino, e do voto começa a ser secreto também. A Constituição de 34 também introduziu os direitos sociais, que é relacionado aos direitos trabalhistas, um grande avanço. Só que aí, pouco tempo depois, em 1937, né, há um golpe de Estado que cancela as eleições do ano seguinte e que mantém Getúlio Vargas na presidência da República. E que ela outorga também a Constituição do Estado Novo. E aí institui uma ditadura civil, que é assegurada pelas Forças Armadas, e aí sofremos um enorme retrocesso do que já tinha conquistado, e aí existiram diversas e severas violações de direitos civis e políticos, além de previsão constitucional de censura prévia da imprensa, proibição de manifestação popular e a revogação daquele direito do habeas corpus que já tinha sido garantido. E com o fim da Era Vargas, em 1946, o Brasil volta a ter uma relativa experiência democrática, com a nova Constituição que passou a prever eleições para todos os cargos. Mas ainda ela vetava o direito de voto dos analfabetos, né? O novo texto também ele retomava os direitos civis, com exceção do direito de greve.
E quando tudo parece bem, vem 1964, o Brasil sofre novamente retrocessos, né? Vem o golpe militar e ele acarreta em graves violações de direitos humanos, como tortura, prisão ilegal, depreciamento das pessoas, censuras, enfim, uma série de barbáries. E de uma forma resumida aqui, vamos falar um pouquinho dos atos institucionais também, só para a gente recordar, né? E aí vem o ato institucional número 1, que em 1974 cassou políticos, cidadãos que fazem parte da oposição, né? O ato institucional 2, em 65, que extinguiu todos os partidos políticos existentes. O ato institucional número 3, 1966, que estabeleceu eleições indiretas para o governo dos estados. O ato institucional número 4, que também em 1966, que compeliu o Congresso a votar o projeto da Constituição, que seria outorgado em 67, né, mais uma. E, por fim, o ato institucional número 5, em 68, que fechou o Congresso, suspendeu as garantias constitucionais, deu plenos poderes para o Poder Executivo legislar sobre qualquer assunto. E aí, 21 anos depois, né, 21 anos de ditadura militar, com um processo de redemocratização, que se iniciou em 1985, os direitos humanos então seriam contemplados pela atual Constituição de 1988, que institucionalizou os direitos e as garantias fundamentais no artigo 5º, que são os direitos fundamentais individuais de primeira geração, nos artigos 6º e 7º, que são os direitos econômicos, sociais e culturais, que são os direitos de segunda dimensão. E ela também, a Constituição de 88, ela inova na relação com os direitos humanos, né? Devido à sua elaboração ter se dado após um longo período de ditadura, né? 21 anos de ditadura militar, e aí por isso houve uma grande preocupação do poder constituinte originário em colocar os direitos fundamentais na Constituição como cláusulas pétreas. O que quer dizer, então? Ela não pode ser alterada nem por uma emenda constitucional. Ela pode ser alterada apenas por uma nova Constituição, né? Por um poder constituinte originário. E não pode alterar seu texto original. Mas isso eu deixo para o professor de Direito Constitucional para explicar sobre as normas constitucionais, né? Em relação à hierarquia dos tratados internacionais de direitos humanos e a Constituição Federal, é importante saber que ainda não está assim totalmente pacificado, né? E por um tempo houve uma discussão para saber se os tratados internacionais eles teriam o mesmo peso das normas constitucionais, né? As normas previstas na nossa Constituição, ou se eles eram infraconstitucionais, ou supralegais, ou intermediário, enfim. A Constituição Federal ela tem dois dispositivos, ela traz dois dispositivos que tratam sobre esse assunto, né? Um está no artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição, que diz que os direitos e garantias nela expressos, eles não excluem outros decorrentes de regime dos princípios por ela adotados ou por tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte, né? Seja signatária. E a outra é do artigo 5º, parágrafo 3º, que diz que os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos em que forem aprovados em cada casa legislativa em 2 turnos, por 3/5 do voto dos membros de cada uma das respectivas casas, eles são equivalentes à emenda constitucional, ou seja, ele tem o mesmo peso da norma constitucional. Só que aí vamos lá. O parágrafo 3º do artigo 5º, ele só foi introduzido na Constituição Federal em 2004, pela emenda constitucional número 45. E após esse período, o Brasil só assinou uma convenção, que é a Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência Física. A doutrina majoritária, na verdade, ela defende que as normas de tratados internacionais assinados pelo Brasil antes de 2004 têm peso de norma constitucional, sim, porque o seu conteúdo é de matéria constitucional. E aí, fazendo uma interpretação extensiva lá do artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição, que falamos agora há pouco. E o Supremo Tribunal Federal também, ele ainda não tem um posicionamento totalmente definido.
Porém, ele já veio aqui se manifestando com uma tendência de considerar que os tratados internacionais assinados antes da emenda constitucional número 45, lá de 2004, como supralegal e infraconstitucional, que seria aquele intermediário. E aí, só para relembrar, né, é importante falar do julgamento do STF, né, da Corte, sobre o recurso extraordinário 466.343, que foi de 2008, que foi relativo à possibilidade de se admitir ou não a prisão civil do depositário infiel. Ela é vedada pelo Pacto de São José da Costa Rica e ela tem previsão legal na Constituição Federal, a prisão, né, que está lá no artigo 5º, inciso 67. E aí o ministro Celso de Mello, nesse recurso especial, ele proferiu seu voto no sentido de que os tratados de direito humano devem ter hierarquia materialmente constitucional. E aí ele declarou dessa forma a inconstitucionalidade da prisão do depositário infiel. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Tem mais assunto depois para a gente discutir. Espero ter ajudado nesse conteúdo. Vale lembrar que para o exame da ordem é importante você ler os artigos da Constituição, a lei seca, que trata de direitos humanos. E eu desejo uma prova excelente a todos, né? E nos veremos muito em breve. Obrigado e um grande abraço a todos.